passar a palavra de Deus. E antes eu vou orar também para que Deus me use e que Deus possa nos ensinar sobre esse estudo que o pastor Luiz começou, o estudo das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos ver mais parábolas, que está lá em Mateus 13. Então, que o Senhor possa nos abençoar aqui, abrir os nossos ouvidos espirituais e me usar para a honra e glória do nome somente dEle. Pai querido, me coloco inteiramente no Teu altar e nas Tuas mãos e Te peço que, em nome de Jesus, seja o Senhor a falar com cada um dos meus irmãos que está ouvindo, que está escutando, não só os que estão aqui, como os que estão ouvindo pela internet, e também por aqueles que ainda vão ouvir. Então, toma nas Tuas mãos cada ouvido, Senhor. Abre os ouvidos espirituais, abre o coração, fala com quem for me ouvir, mas fala comigo também, que essa mensagem possa passar em primeiro lugar pelo meu coração, porque eu preciso de Ti. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos ler um texto um pouquinho grande sobre a parábola do joio, que está lá, primeiro Mateus 13, do 24 ao 30, revista atualizada, e depois a gente vai pular para o 36 ao 43. Eu resolvi me engasgar. Estava louvando, tão feliz da vida, que de repente, eu acho que é coisa de velhos, diz que os velhos começam a engasgar muito, né? Eu acho que foi o que está acontecendo comigo. Comecei a engasgar. Então, vamos lá, a leitura da palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus... um parêntese, essas parábolas todas falam do reino de Deus, ou, como Mateus chama, no reino dos céus. Tá? Então, sempre Jesus vai comparar alguma coisa com o reino de Deus. E como nós fazemos parte do reino de Deus, e como nós queremos estar cada vez mais alinhados com o reino de Deus, por isso a importância de aprendermos sobre as parábolas de Jesus sobre o reino de Deus. Voltando. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolheu no meu celeiro. Aí a gente pula para o 36, que diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, novamente, Jesus forneceu a interpretação da parábola, como ele já tinha feito na parábola das sementes, né?
que até a semana passada eu falei. O campo é o mundo inteiro, e não somente Israel. Olha que interessante. O Evangelho de Mateus está sendo pregado para os judeus, né? Jesus estava pregando para os judeus. Mas aqui, Jesus fala do mundo. Então, é o mundo inteiro, não somente Israel, ou somente a igreja. E Deus não permite o julgamento porque só Ele é o justo juiz. A nossa justiça, ela é muito falha. E lá em Isaías 64, versículo 6, diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É tão interessante a gente ver isso na prática. Quando eu li, eu achei tão forte isso, trapo. A minha justiça é com um trapo de imundícia, que coisa, né? Pensa num trapo de imundícia, é uma coisa horrível. E outro dia, na prática, eu lembrei disso. A gente estava falando sobre vacina. E eu sou psicóloga, e aí, assim, logo saiu, eu louca para me vacinar, mas ainda não tinha chegado a minha idade, e saiu uma notícia, assim, que os profissionais de saúde poderiam se vacinar. Os profissionais de saúde acima de 60 anos poderiam se vacinar. Aí, logo, as minhas filhas mandaram na hora: mãe, você pode se vacinar. Aí eu, não posso. Mãe, você é profissional de saúde, é só eu dar lá a carteirinha do CRP. Você tem mais de 60 anos. Aí deu aquela coisa assim, sabe? Um negócio, aí eu falei, não sei. Aí é um grupo, né, das minhas filhas, com o meu genro, cada um dando opinião, mas é claro que pode. Eu falei, gente, eu sei que é lícito. É lícito, eu sou uma profissional de saúde, eu tenho mais de 60 anos, ponto. Eu não vou estar mentindo, mas eu não estou mais trabalhando, eu estou aposentada. Eu vou tirar a vez de outro. E aí foi engraçado, as opiniões. Uma delas, que vocês conhecem muito bem, logo falou, mãe, não te julgo, mas eu acho que você não deve se vacinar. Aí a outra, eu acho que deve, não tem nada a ver. Aí eu, muito assim, parece que eu não conheço a pastora que eu tenho, Luiziana, você vai desempatar o negócio aí. Está acontecendo isso, isso e isso. O que você acha? Devo me vacinar ou não? Sua consciência que manda. Eu falo, Luiziana, isso não foi legal. Isso não, você não me ajudou. Por que você não me ajudou? E aí, mas ela falou a palavrinha-chave, a tua consciência. Eu sabia que se eu tivesse ido me vacinar ali, eu não ia dormir sossegada. É um negócio de consciência. Mas aí está errada a filha que achou que eu tinha, ou os outros profissionais, eu estaria fazendo alguma coisa errada, eu não estaria fazendo uma coisa errada. Porque eu sou uma profissional de saúde, e eu tenho mais de 60 anos. Não era para os profissionais de saúde na linha de frente, não era isso. Foi uma etapa posterior. Só que eu não me senti confortável. E eu não ia deitar a minha cabecinha tranquila, no travesseiro. Isso, eu prezo tanto o meu sono, que vocês nem imaginam. Mas aí você vai dizer assim, é a justiça do homem. Eu acho uma coisa, outra pessoa acha outra coisa, o outro acha outra coisa. Quem é que está certo? Quem é o justo juiz? Só há um. Ele é o justo juiz. Então, assim, em muitas situações, eu me lembro que quando eu era professora, nós tínhamos uma história de dilemas. A gente lançava dilemas. Wagner gosta dessa, tenho certeza que ele gosta disso. A gente lançava dilemas para os alunos, porque há dilemas que você, assim, isso está certo, isso também está certo. Mas o que é que, entendeu? Por quê? Porque nós não sabemos ser justos como Deus sabe ser. Só Ele é o justo juiz. Então, a gente não pode sair daí julgando, sair por aí apontando os dedos, como muitas vezes a gente faz, né? Então, os justos têm, e aí, voltando à parábola, os justos têm vivido no meio dos injustos, desde o início. E Deus quer que seja assim. Não é a hora ainda de separar, né? Ele, por ser misericordioso, quer que quem é trigo ensine coisas boas a quem é joio. No mundo físico, isso não é possível. Mas no mundo espiritual,
é possível. Tem uma história que eu não sei se é verdadeira, mas eu vou contar essa história, mesmo correndo o risco de não ser verdadeiro, porque assim, o princípio espiritual é verdadeiro, e eu quero chegar no princípio espiritual. A história é a seguinte, que chegou uma pessoa para um agricultor que plantava trigo, que era tinha plantação de trigo, falou assim, eu sei que existe joio, que os joios crescem no meio dos trigos. E ele falou, sim. E como é que você sabe quem é joio e quem é trigo? Aí disse que o agricultor virou para uma pessoa que estava perguntando e falou assim, é muito fácil. Aí ele, como é fácil? Eles são iguais. Para mim, tudo é trigo. Ele falou, não. Quando bate o vento, o que é trigo se deita. Vamos imaginar assim, aquele trigo, ele se deita. Quem é joio, fica ali em pezinho. Eu falei, gente, se essa história é verdadeira ou não, no mundo físico, eu não sei. Mas no mundo espiritual é exatamente isso. Quem é trigo se quebranta diante dos ventos do Espírito. Né? Então, assim, e quem é joio fica lá, na sua soberba, em pezinho, não se dobra para nada e não se quebranta com nada. Mas Deus quer que nós, que somos trigo, eu espero que todos nós aqui sejamos trigo, que a gente ensine o joio a se dobrar diante do senhorio de Jesus, a se dobrar diante dos ventos do Espírito Santo. Então, para Jesus, a humanidade caminha dividida entre filhos do reino, segundo essa parábola, né? Filhos do reino e filhos do mal, filhos do maligno. E haverá um juízo em que essas pessoas serão separadas. Chegará o dia que essas pessoas serão separadas. Mas só quem pode separar essas pessoas é Deus. Porque, como eu já falei, e repito, Ele é o único justo juiz. Temos que ser a boa semente, o trigo, para influenciar os que ainda não conhecem Jesus e não conhecem o seu reino. Jesus está mostrando que nós não temos capacidade, não temos justiça própria para arrancar o joio. Nós não podemos fazer isso, porque se a gente tentar fazer isso, o que vai acontecer? O trigo também vai ser arrancado, vai ter uma confusão. A gente está sempre julgando quem é do bem e quem é do mal. Fulano é do bem, fulano é do mal. A gente faz isso, eu faço isso. Por isso que eu digo, a pregação tem que passar por mim. Eu quero não fazer mais isso, mas a gente muitas vezes acaba fazendo. Fulano é do mal, aquele ali, não, aquilo ali, Deus me livre. A gente está sempre fazendo isso. Mas Jesus não quer, ele fala que ele fala para não julgar ninguém, Jesus fala isso no Sermão do Monte, e ele ainda diz mais, que com o mesmo peso, com o mesmo rigor que a gente julga o próximo, esse rigor que nós vamos ser julgados. Então, isso é muito sério da gente pensar. Né? Então, só quem conhece mentes e corações, quem sonda mentes e corações é o Senhor. Podemos tentar discernir entre o bem e o mal, devemos fazer isso, entre o bem e o mal, mas não entre o bom e o mal. Quer dizer, é claro que a gente conhece pessoas que falam assim, gente, acabei de falar, né, do Talibã, daqueles homens perversos que saem matando, que saem estuprando as mulheres, que não respeitam. Aí você vai dizer assim que esses homens são do bem? Não, a gente não vai dizer que esses homens são do bem. Eles não são do bem, eles são homens cruéis. Mas a gente pode arrancar eles? Não, deixa, porque a gente não sabe. Eu fiz uma oração, às vezes eu faço uma oração sem acreditar muito no que eu estou falando. Não tenho fé suficiente para acreditar que aqueles homens vão se converter a Jesus. Mas eles podem se converter a Jesus, sim. Muitos já se converteram, não sei se do Talibã, mas muitos terroristas já se converteram. Vamos falar de Brasil. Quantos homens cruéis. Olha, eu conheço um homem, nossa, é incrível, ele era diácono de uma igreja que eu frequentava muito, na minha outra igreja, nós éramos duas igrejas muito próximas. E o apelido dele era Sorriso, um apelido no passado. Por quê? Porque ele matava as pessoas sorrindo, de tão cruel que ele é. Na prisão, ele se converteu. E quando eu olhava para aquele homem, quando eu ia lá visitar e tudo, eu olhava para ele,
Eu falava, não, isso deve ser mentira. Eu não posso acreditar. Porque ele tinha um olhar tão bom, tão generoso, tão amigo. Abria a porta para a gente, era gentil. Falei, alguém podia imaginar que aquele homem fosse se converter? Um homem cruel que matava os outros sorrindo? Então, a gente não sabe quem o Senhor vai tocar lá no fundo do coração. Então, por isso, Deus fala, deixa aí o joio. Deixa o joio. Deixa essa tarefa para mim. A gente tem tanta tarefa na vida, né? Por que a gente quer inventar de ter tarefa que é de Deus? Né? Então, vamos deixar Deus fazer a parte dele. Vamos fazer a nossa. Influenciarmos as pessoas com o amor de Jesus. Então, sejamos trigo. Sejamos trigo. Sem, no entanto, ficar julgando quem é joio e quem é trigo. E que o Espírito Santo nos ajude a sermos trigo que será recolhido no celeiro de Deus. E que Ele nos ensine a não julgar e nem condenar ninguém. Ah, fulano está condenado. Um monte de gente condena, um monte de gente. Né? Sem, no entanto, a gente parar para pensar nas próprias palavras de Jesus, que diz que só Ele é o justo juiz. Agora eu quero compartilhar também com vocês mais duas parábolas pequenininhas, que está lá em Mateus 13, 44, que fala do tesouro escondido. Diz assim, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino de Deus nessa parábola se apresenta como um valor, como uma riqueza, como um tesouro, como, né, o nome da parábola diz. Naquela época era comum enterrar tesouros na terra. Não existia banco. Não existia cofres como existem hoje. Então, as pessoas enterravam na terra algum tesouro que tivesse. E a Palestina sempre foi uma região cheia de guerras. Aliás, a gente está lendo isso, né? 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, guerra, 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 guerra. Gente, eu estou assim já, assim, né? Ai... Quando chegar no dia 31 de agosto, que vai ser o Salmo, eu vou respirar, glória. É claro que a gente tem que conhecer a história de Israel. Não sou contra os estudos, não, gente. Eu acho que a gente tem que estudar. Eu estudei todos esses livros. Mas que é pesado, porque é pesado você ficar, né? Fulano matou todo mundo, 300 foram mortos, aqui foi decapitado, trouxe a cabeça de não sei o que, meu Deus do céu, Senhor. Aí eu olho lá na programação, eu falo assim, meu Deus, quando é que vai acabar? 31 de agosto, eu até decorei, 31 de agosto, gente, é Salmos. Eu estou doida para chegar lá, porque é pesado. Então, essas guerras, a gente está vendo que sempre existiram. E na época de Jesus também, o tempo todo foi uma terra, a Palestina foi uma terra de muitas guerras. E aí, às vezes, tinha que fugir de repente. E aí vai fazer o que com o tesouro? Já estava lá enterrado na terra. Então, essa linguagem de Jesus, um tesouro enterrado na terra, era comum para eles. Eles entendiam o que Jesus estava falando, né? Aqueles que compreendem o valor do reino sacrificarão tudo para obter esse reino. O reino de Deus tem uma dimensão que recebemos gratuitamente, é de graça. Jesus já conquistou por nós. Mas há uma realidade que nós temos que pagar. Há coisas que precisamos fazer para obter esse tesouro. E o preço maior, a gente sabe que já foi pago por Jesus. Mas nós também temos que pagar o preço. Senão, Jesus não diria, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Então, tem uma cruz que é nossa. A mais pesada, ele já carregou por nós, mas há uma que é nossa. Eu sempre falei isso para os jovens.
Eu sempre bati nessa tecla. Lembro que a gente viu um filme... não sei o que é gigante. Como é que é? Derrubando gigantes. Eu acho que é derrubando gigantes. Não é derrubando, é alguma coisa de gigante. Que fala isso. Que era um treinador de futebol, e ele só perdia, e aí a mulher não conseguia engravidar, a casa... Desafiando o gigante. E a casa estava toda ruim, o carro não... E era aquela coisa, e fracasso. Aí um homem chegou para ele, assim, ele estava nos caninhos, nunca vou esquecer, nos caninhos, aqueles escaninhos de material de professor lá, estava pegando, e o homem falou assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Tem 2 agricultores que estão esperando a chuva para poder com que, né, a sua plantação nasça. Um prepara a terra, o outro não prepara a terra. Para quem você acha que Deus vai mandar a chuva? Na memória deu aquele o psicólogo chama de insight, né? Aquele estalo para quem preparou a terra. Então, prepara a sua. Aí ele começou a falar de Jesus para os alunos. Antes dos jogos, eles começaram a orar. E aí foi vitória, 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 vitória. Ele preparou a terra, a mulher engravidou, ele ganhou porque aí ele era conselheiro dos alunos, de um aluno que estava com problema com o pai. Aí ele fez a comunhão dos 2, e aí o pai deu um carro novo para ele. Então, foi só vitória. Então, o que esse filme, ele me ensina muito, ele me ensinou muito esse filme. O que ele me ensina? Que há coisas que nós temos que fazer, há coisas que nós temos que sacrificar, há coisas que nós temos que nos levantar. Né? Deus, ele faz o principal, e Jesus já levou a cruz pesada. Os nossos pecados já caíram sobre ele, o maior peso, o maior sofrimento de Jesus não foi carregar aquela cruz, não foram os cravos, não foi a coroa de espinho, não foram as chibatadas. O maior sofrimento de Jesus foi na hora que o meu pecado, o teu pecado, caiu sobre ele. E naquele momento, pela primeira e única vez, houve uma separação dele com o pai dele. Por isso ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Em algumas versões. Por quê? Porque, assim, esse foi o maior sofrimento de Jesus por minha causa, por tua causa. Então, a cruz maior ele carregou, o sofrimento maior ele teve. Ele viveu. Mas há coisas que nós temos que fazer. Então, a parábola aqui tem algo que parece conflitante. A pessoa paga pelo campo para receber o tesouro. Ela quer aquele tesouro, porque o tesouro ali estava representando o reino de Deus. Billy Graham disse algo assim, a salvação não nos custa nada, ela é de graça. O preço já foi pago por Jesus, mas o discipulado de Jesus custa tudo que temos. Então, assim, aquele homem vendeu tudo para adquirir aquele campo que tinha um tesouro, e ele queria aquele tesouro. E o tesouro é o reino de Deus. Tem um teólogo, eu não vou saber dizer o nome dele não, mas eu vou tentar, tá, gente? O pastor Luiz fala muito dele. Dallas Willard. Enfim, Dallas alguma coisa, tá, gente? Nos ensina que a graça de Deus, isso é tão importante da gente aprender, nos ensina que a graça de Deus não é o oposto de sacrifício. A graça de Deus é o oposto do mérito. Olha isso. A graça e as bênçãos de Deus são frutos da bondade dele para conosco. Não é por nosso mérito. Nós não merecíamos, ninguém mereceu. A pessoa mais generosa desse mundo não mereceu. Porque basta um pecado. Não tem aquela coisa quando você vai evangelizar, alguma coisa? É claro que eu vou para o céu. Não matei, não roubei. Adão e Eva também não mataram, não roubaram. Desobedeceram uma vez. Perderam o paraíso. Então, o pecado faz a separação de Deus conosco, faz essa separação. Então, nós não merecemos. Não merecemos. Em Romanos 3, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só existiu, e lá você vai para Hebreus, que diz que só Jesus, que
pisou aqui nessa terra e não teve pecado. Então, nós não merecemos. Ele é quem nos dá gratuitamente. Mas o fato de estarmos debaixo da graça de Deus não nos exime de sacrifícios, de responsabilidades, de compromissos. A graça de Deus não é uma desculpa para nós pecarmos, para não nos comprometermos com o reino de Deus. Estou na graça, não preciso fazer nada. Não, precisa. Precisa se comprometer com o reino. A graça de Deus foi dádiva, mas isso custou muito caro para o unigênito do Pai. O preço que ele pagou foi muito alto. Então, a gente não pode baratear a graça de Deus. O que Jesus está nos ensinando é que sem o nosso sacrifício, sem o nosso comprometimento, sem mortificarmos a nossa carne, nós não vamos experimentar a plenitude do reino de Deus, a plenitude do amor de Deus, a plenitude da alegria que Deus pode nos dar, a plenitude da paz que Deus quer nos dar, porque Jesus é o príncipe da paz, e ele disse, a minha paz te dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, assim, ele quer que a gente tenha plenitude de paz, não é paz de ir para um resort, ficar, que lugar, paz, não é essa paz, é paz no meio da luta, é paz no meio da guerra, é saber que Deus está conosco todos os dias das nossas vidas. Essa é a paz que excede todo o entendimento que está lá em Filipenses. Então, meus queridos, que nós possamos orar para que o Espírito Santo nos revele o que é que nós temos que sacrificar, o que nós temos que abrir mão, o que nós temos que vender para comprar o campo que é o reino de Deus. Todos nós temos um tesouro. Eu não sei qual é o tesouro de vocês, eu sei qual é o meu tesouro, né? Meu tesouro são as minhas 3 filhas. Não tem tesouro maior. E eu sei que esses meus 3 tesouros, essas minhas 3 tesouras, não, é tesouro mesmo. Esses meus 3 tesouros me foram dados por Deus, mas eu tenho que entregar para eles. Eu não tenho que reter para mim, eu tenho que entregar para eles, para Ele. Né? Então, nós temos que orar para discernir o custo que é para cada um de nós e, portanto, pagarmos o preço, tendo os olhos fixos no tesouro que é de valor inestimável e que nós jamais mereceríamos, nem conseguiríamos pagar. Todo o dinheiro do mundo, não conseguiríamos pagar esse campo. Então, que nós possamos perceber e entender a profundidade dessa parábola. Assim, darmos valor ao tesouro que Jesus conquistou por nós e para nós. Que possamos sacrificar coisas que nos afastam de Deus. Há tantas coisas que nos afastam de Deus. E a gente quer continuar fazendo aquelas coisas. Então, se te afasta de Deus, não é uma coisa boa. A gente pode até tentar discernir isso. O que me une a Deus, o que me leva mais perto de Deus, isso vem de Deus. O que me afasta de Deus, não pode vir de Deus. Então, você já desconfia ali. Eu falei, isso aí eu tenho que lançar fora. Né? Que possamos aprender com o Espírito Santo a mortificarmos nossa carne, carregando a nossa cruz, sabendo que a cruz mais pesada Jesus já carregou por cada um de nós. E a última parábola que eu quero compartilhar com vocês é a parábola da pérola, que está logo em seguida. Mateus 13, 45 e 46. Diz assim a palavra de Deus. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Uma pérola de grande valor é de valor inestimável. Essa parábola nos mostra que o reino de Deus é de valor incomparável. Mas, uma vez, vemos que alguém abre mão de tudo para entrar no reino de Deus. Vende e compra, o que aparentemente contradiz o conceito da graça de Deus. Mas não contradiz, porque Jesus está nos ensinando
sobre o valor absoluto do reino de Deus. O reino de Deus é tão valioso, mas tão valioso, que qualquer outra riqueza fica inexpressiva, fica pobre. Não tem como comparar o reino de Deus com nenhuma outra riqueza. Não tem como comparar a alegria que nos está proposta por Jesus a nenhuma outra alegria, nenhum outro prazer. Por isso vale a pena abrir mão de tudo que nos é caro, para poder desfrutar do reino de Deus que Jesus, Ele quer nos dar. Ele foi para aquela cruz para poder nos dar. A pérola custa tudo o que nós temos. Mas quando nós entramos no reino, ganhamos todas as pérolas, ganhamos todas as riquezas, ganhamos todos os tesouros. Então, para entrarmos no reino, nós temos que entregar tudo a Jesus. Eu acabei de falar dos meus 3 tesouros, as minhas filhas, eu tenho que entregar a eles. Entreguei quando elas eram crianças. Mariana e Adriana, quando eram pequenas. Ana Tereza, desde o ventre. Tive que entregar. Às vezes eu quero pegar para mim, quero controlar tudo, controlo tudo. Aí quero controlar. Ai, não, o controle não é meu. Tá bom, senhor, tudo bem, eu já sei, o controle é seu. Daqui a pouco estou eu controlando de novo. Não, senhor. É difícil, gente. Não é uma tarefa fácil. Não estou falando aqui porque eu sei fazer tudo isso. Não, é difícil. Mas é todo dia. A gente tem que pensar assim, não, mas elas são do Senhor Jesus. Elas não são minhas. Ele me entregou para cuidar. Quer dizer, agora, né, são adultas. Mas eu continuo ali, na oração. Né, de vez em quando eu chamo para conversar. Eu falo, ó, é adulta, mas eu continuo sendo mãe. E vou lá e mando a real. Eu acho que esse é meu papel, mas não posso controlar a vida delas. Elas, né? Deus tem que ter o controle da vida delas. Então, assim, a gente tem que entregar, né? Eu não sei qual é o tesouro de cada um de vocês. Se é o trabalho, se é a sua casa, se é a sua profissão, se é o marido, se é a esposa. Eu sei que nós temos que entregar todas as nossas pérolas, todos os nossos tesouros para Jesus. Muitas pessoas, acho interessante isso, muitas pessoas pregam assim, todo mundo já ouviu isso. Jesus não nos pede nada, Ele só pede o nosso coração. Ou seja, tudo. Ele quer tudo, porque Ele sabe que Ele sabe cuidar melhor do que nós. Ele sabe que Ele vai cuidar das nossas pérolas melhor do que nós mesmos. Então, assim, filho meu, dá-me teu coração. Porque é do coração que procede coisas boas, coisas más, que procede as fontes de vida. É do nosso coração. Então, Ele quer tudo. O nosso coração é tudo. Significa que temos que colocar nosso coração nas mãos de Deus. Temos que colocar todas as riquezas nas mãos de Deus. Você só tem que pensar qual é a tua riqueza. Eu já disse qual é a minha. Né? Pode ser tantas coisas. Tem gente que é tão agarrado aos bens materiais. Né? A gente vê naquela passagem de Jesus com o rico. Vende tudo. Eu quero. Senhor, o que eu tenho que fazer? Ah, já faço. Dou o dízimo, faço isso, faço aquilo. Tá, então vende tudo. Jesus não pede para mais ninguém. Você já reparou isso? Para mais ninguém Ele pede para vender tudo e dar aos pobres. Ele diz para todo mundo ser generoso. Generosidade é um atributo de Deus que nós temos que ter esse atributo. Se não temos, temos que pedir a Deus. Mas Ele não pede, Sandra, vende o seu apartamento. Gal, vende o seu... Ele não pede, mas para aquele homem Ele pediu, vende tudo e dá aos pobres. Por quê? Porque Jesus sabia onde estava o coração daquele homem. Jesus sabia que o Deus daquele homem eram as riquezas que ele tinha. Então, assim, e aí? Ele ficou com as riquezas? Morreu. Riquezas, sei lá, para onde ficaram. Entendeu? Então, se ele tivesse feito o que Jesus mandou ele fazer, ele estava lá desfrutando. Quer dizer, não sei se ele está desfrutando, porque eu não sei o que aconteceu com ele depois. Ele pode ter se arrependido. Enfim, estou dizendo a história como é contada, limitadamente daquele momento. O Deus dele, o tesouro dele, ele não queria dar para Jesus, eram as riquezas, ele não queria dar para os pobres. Ele não queria obedecer, ele não queria fazer a vontade de Deus. E isso é muito sério. Né? Então, todos nós temos os nossos tesouros, mas nós temos que deixar todas as nossas riquezas, tudo que Deus coloca aos nossos cuidados,
para que Ele cuide, porque Ele sabe cuidar melhor. Ele é que tem que governar todas as coisas. O que temos é de Deus, tudo o que temos. Todos os nossos bens materiais, todas as pessoas a quem amamos, tudo foi Deus que nos deu. Nada mais é nosso. Para participarmos do reino de Deus, nós temos que abrir mão de tudo, temos que renunciar a tudo. Inclusive, a Edmeia sempre diz isso. O que você vai me dar, meu filho? Ela faz uma historinha. O que você vai me dar? Ah, eu dou meus filhos. Não, mas os seus filhos, eu que te dei. Ah, meu marido, eu que te dei o teu marido. Ah, meus bens materiais, eu que te dei. O que você tem e que eu não te dei? Ah, lembrei. Pecado. O nosso pecado não foi Deus que nos deu. Então, nós temos que entregar a Deus os nossos pecados, os nossos desejos pecaminosos, os nossos pensamentos que não convêm. Ai, meus pensamentos, gente, peco tanto por pensamento. Aí eu falo, Senhor, ajuda, limpa aqui. Mas quando eu vejo, eu já pensei, né? Porque é uma coisa tão rápida. Quando eu vejo, eu falo, já desejei o que não era para desejar, já... eu vivo vendo jornal, e nos jornais, eu agora estou tentando tomar uma postura assim, ver jornal orando. Eu tenho conseguido. Eu tenho conseguido. Porque aí é o Afeganistão, é o Haiti, aí eu fico orando, vendo jornal. Mas tem hora que aparecem umas pessoas assim, que aí eu já pensei errado. Eu falei, cara, eu já pequei. Senhor, eu sou horrível. Aí eu fico me mortificando. Senhor, eu sou horrível. Ainda não aprendi a ser generosa com o Senhor, a ser misericordiosa. Ah, bom, mas é o Senhor que é misericordioso mesmo. Eu estou tentando, eu estou caminhando, Senhor, me ensina. E é todo dia que nós temos que aprender mesmo, né? Então, a gente tem que entregar para Deus até o nosso pecado, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quando o reino de Deus se torna a prioridade da nossa vida, se torna a maior riqueza, a pérola mais preciosa. E podemos entregar tudo a Ele, sabendo que Ele nos ensina a cuidar de todas essas coisas, mas sabendo também que nada mais nos pertence, e sim a Ele. Então, a nossa oração tem que ser de entregar tudo o que temos, tudo o que somos. Todas as coisas devem estar disponíveis a Deus. Quando Ele quiser dispor de qualquer coisa, temos que entregar. Porque, na verdade, é dele, porque já entregamos a Ele. Então, essa é tem que ser a nossa oração. Então, eu queria agora, nesse momento, que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e refletisse em tudo isso e vamos orar para pedir que Jesus nos ensine, né, todas essas coisas. Pai querido, Pai amado, em primeiro lugar, queremos te pedir, Senhor, que a gente não seja joio, que a gente seja trigo em todo o tempo, que nós possamos, Senhor, no grande dia, sermos recolhidos no teu celeiro, e que nós possamos aprender a não julgar e a não condenar ninguém. Toma cada um de nós nas tuas mãos e nos ensine tudo o que nós precisamos aprender. Senhor, que nós possamos sacrificar todas as coisas que nos afastam de Ti, que nós possamos aprender com o Teu Santo Espírito a mortificar a nossa carne, a carregar a nossa cruz, a sermos gratos a Ti, porque nós não merecíamos o Teu reino e o Senhor colocou o Teu reino perfeito e maravilhoso à nossa disposição. O Senhor foi para aquela cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ó Deus, muito obrigada. Senhor, que nós possamos Te entregar tudo, que nós possamos entregar todos os nossos tesouros a Ti, todas as nossas pérolas a Ti, que todas as coisas possam ser Tuas, que o nosso coração possa ser Teu, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, purifica os nossos pensamentos, purifica os nossos sentimentos, purifica as nossas ações, que nós possamos aprender contigo, que a cada dia nós possamos nos tornar mais e mais a imagem e semelhança do Teu Filho, porque é no nome desse Teu Filho amado, é nesse nome bendito, é que oramos, o nome de Jesus. Amém e amém. Amém?
Algum aviso? Tudo certo? Sexta-feira, culto de oração. Estaremos aqui sábado de manhã, ou sábado não, domingo de manhã, domingo à noite. Sábado, não sei, tem programação para os jovens? Tem, gente? Programação de jovens, sábado? Sábado tem programação de jovens. Então, vamos encerrar esse nosso culto com tudo isso, com essa nossa oração, com essas 3 parábolas no nosso coração, pedindo a Deus que Ele continue a falar conosco e a nos ensinar todas as coisas. Pai querido, Pai amado, te entregamos essa palavra, te entregamos esse culto e te pedimos que o Senhor nos leve em paz e em segurança de volta aos nossos lares e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus, amém e amém.